Nessa segunda sessão, eu vou fazer a análise do formato de corpo, que é importante para entender quais as modelagens vão mais valorizar o tipo físico da cliente. Então, o seu formato de corpo é o formato ampulheta, como você pode ver no espelho. A largura dos seus ombros, elas não diferem muito da largura do seu quadril. Se a gente vê aqui uma linha, ó, ele está em proporção. E a sua cintura ela está marcada. Então, o seu formato de corpo ele aproxima mais do formato ampulheta, porém a gente tem um peso visual que é que o seu ombro ele é um pouquinho mais forte, né? Ele marca um pouquinho mais, então ele chama mais atenção. E com relação à proporção entre tronco e pernas, as suas pernas é um pouquinho mais comprida do que o seu tronco, mas nada muito exagerado. Então, é interessante manter essa proporção também. Qual assim, de forma bem prática e de forma para você, sem muita regrinha, assim, de forma prática, o que o formato ampulheta precisa fazer? Ele precisa manter a harmonia das proporções. Então, você já tem esse formato do ampulheta, você precisa manter ele. E, traduzindo isso, seria, se você coloca volume na parte de cima, você coloca volume na parte de baixo também, e de preferência sempre marcando a cintura. Coloquei uma blusa que tem uma manga bufante, então eu já tenho aqui o ombro, isso deixou o ombro um pouquinho maior. Então o que eu faço? Eu coloco uma saia evasê, porque ela vai trazer mais volume para o meu quadril, e daí eu vou manter esse formato do ampulheta. Coloquei uma blusa que tem um recorte aqui no ombro, então por mais que ele não está acrescentando volume de forma literal, mas ele está chamando mais atenção para a parte de cima. Então eu coloco também na parte de baixo uma pantalona clara, porque ela vai ter um pouquinho de volume na forma e também a cor, né, mais clara expande e acrescenta volume, então isso fica equilibrado. Mas é claro que em determinadas situações, às vezes é interessante a gente não ir para o formato ampulheta, a gente usar outros formatos por conta da mensagem que eles transmitem. Então, cada forma ela vai ter uma mensagem. O ampulheta, ele transmite uma mensagem um pouco mais feminina. Por quê? Porque você fica com curvas quando você usa as roupas de forma que você cria esse formato no corpo. Enquanto o formato quadrado, tudo que é quadrado a gente associa a uma coisa mais estável, de formalidade, que não muda muito. E o formato do triângulo, ele é um formato mais que transmite uma mensagem de poder e até um pouco mais autoritária. Se você for ver nos desenhos, de forma bem simples. A vovozinha, qual que é o formato dela geralmente? Redondinha? Redondo ou quadrado. Geralmente ela tem o bundão. O quadrilzão E ela é bem baixinha, tem um bundão, então ela é meio quadrada. Por quê? Porque ela é uma pessoa estável ali naquele ambiente. O vilão, qual que é o formato dele? É um triângulo e geralmente bem exagerado a parte de cima e a parte de baixo bem fininha. A casa do vilão é cheia de triângulo, porque o triângulo é um formato que ele é instável e que ele passa essa sensação até meio que de perigo, né? De cair. E o super-herói, geralmente ele tem um formato de trapézio. Ele tem o ombro mais marcado para mostrar força, porém o quadril, né, a perna dele não é tão fina. Então, ainda assim, ele transmite uma estabilidade e força junto. Então, por exemplo, você vai fazer uma palestra onde você quer transmitir mais poder. Nesse ambiente, às vezes é interessante você trazer o ombro mais marcado, né, porque você vai estar transmitindo mais poder. Vou fazer uma palestra num ambiente um pouco mais casual e para várias mulheres, então eu quero transmitir uma imagem mais feminina. Aí você usa o formato do ampulheta, você pega, marca a cintura. Eu vou fazer uma palestra em um ambiente que é super tradicional para pessoas do mercado financeiro, então eu vou para esse formato do retângulo, do quadrado, eu coloco um blazer mais over, que não marque tanto a cintura, e assim eu consigo essa imagem de maior estabilidade. Mas aí como que eu também equilibro isso com a mensagem que eu quero transmitir, de ser uma pessoa mais comunicativa e criativa e autêntica? Eu uso a forma para transmitir uma mensagem e uso as cores, as texturas para transmitir outra.
Então você pode usar um blazer mais over, com o ombro mais marcado, mas aí você traz um acessório colorido que vai transmitir uma imagem mais comunicativa. Mas ainda assim eu estou transmitindo uma imagem de poder e de autoridade na minha área. Então é tudo questão de você ir lendo o que a roupa está transmitindo e a forma que ela está criando no seu corpo. Bom, agora eu vou mostrar exemplos com fotos e a gente vai conversar mais sobre as modelagens em específico, o que fica bacana para o seu corpo e aquilo que não fica tanto. Então, ampulheta é manter esse equilíbrio. Looks que seriam interessantes para quem tem o ombro mais marcado, você trazer mais detalhes para a parte de baixo. Então aqui eu tenho uma saia que ela tem um corte, né, uma segunda camada. Então eu crio uma linha horizontal e isso chama mais atenção para o meu quadril. O nosso olho, ele sempre segue as linhas mais fortes, né, que se destacam. E aqui algumas estratégias para você conhecer o que alonga, o que encurta, para poder usar de acordo com o que você precisa. Terceiras peças, elas tendem a alongar o nosso corpo, principalmente quando a gente usa assim, em contraste com a peça de baixo. Então eu coloco a parte de baixo toda numa cor ou cores parecidas, e daí eu coloco a parte de cima numa cor bem diferente. Se a gente coloca, por exemplo, uma calça pantalona, às vezes tem gente, né, que já tem a perna comprida, eu coloco uma calça pantalona que cobre o sapato de cintura alta, aí fica parecendo aquele do calço de shopping, o desenho. O patolino de calça de shopping. Sim, por quê? Porque às vezes a pessoa fica com o tronquinho muito pequeno, porque a calça cintura é muito alta, né? E daí, pensa, coloca ainda um decote quadrado, que fica menorzinho ainda. E daí fica desproporcional. E daí pode não ser interessante. Uma blusa que tem um detalhe na manga, no punho, quando a gente tá em pé, onde que o nosso punho fica? Aqui na barriga. No quadril, geralmente, né? Então eu tô colocando volume no quadril. Tem que focar, ao invés de você focar em disfarçar algo que chama atenção, a gente vai focar a nossa energia em deixar as outras áreas com o mesmo destaque. Puxando um gancho para a consultoria, com relação ao estilo, você pode começar a observar também nas coisas que você gosta de casa, de decoração, as formas, porque a gente leva o nosso estilo para tudo. Então, se você tem um estilo mais moderno, o moderno que você gosta para roupa, provavelmente você vai ver também nos móveis que você escolhe, num copo que você compra. E se a pessoa tem um estilo que ela gosta mais de linhas curvas, você vai ver linhas curvas em tudo. Eu gosto assim do lugar e tal. Aí observa o estilo que é o lugar, que é o café. Então você começa a observar também o seu estilo nesses lugares, os lugares que você gosta, na arte que você escolhe. E imagina, às vezes, uma pessoa que é romântica e ela gosta de se sentir assim, ela já vai preferir as coisas mais suaves e delicadas. Você está escolhendo coisas que transmitem também essa imagem de poder, de autenticidade, do poder, um pouco também do diferente, do criativo e do moderno. O moderno gosta muito de linhas. Olha os detalhes da taça ali, ó. Triângulos também. O moderno gosta de linha de diagonal, de triângulo, de spike. Bom, a próxima sessão vai ser a sessão de coloração. Fazer a sua análise. E daí a gente vai passar os tecidos. E a gente vai descobrir as cores que vão mais te valorizar. Maquiagem, cabelo, roupa, pra tudo. Pra tudo. Espero que você tenha gostado de acompanhar a sessão de formato de corpo. E se fez sentido para você e você também deseja entender as modelagens que mais te valorizam, já entre em contato comigo pelo link para agendar uma sessão gratuita de 30 minutos. Espero que tenha gostado, já se inscreve no canal para não perder as próximas etapas e até o próximo vídeo.